Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 10 de abril de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme podermos estudar a palavra do Senhor e buscar nela orientação para o nosso dia a dia. Nós vamos nesse instante orar, pedindo a Ele a sua graça e a sua misericórdia. Oremos. Deus Santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos a nós ofertadas, pelo cuidado e proteção com o qual o Senhor nos tratou, pelo sustento necessário. Obrigado, Senhor, por tanto amor dedicado a nós. E te rogamos, meu Deus, nesse instante, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nesse momento em que nós paramos um pouco a nossa rotina para meditarmos na tua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria, para que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale conosco. Nós te rogamos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 22, a partir do versículo de número 30 ao versículo de número 10 do capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30 ao versículo 10 do capítulo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Eis que estavam ao seu lado, disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Irmãos, nós já vimos que conflitos, eles podem acontecer. E que, em alguns momentos, os embates contra os opressores da fé, isso deverá acontecer. Não podemos negar, não podemos evitar, em muitas que sejam as situações. As Escrituras nos orientam que nós devemos estar prontos para dar ciência da nossa fé, que nós temos que estar preparados para esses embates, mas nós temos que ter uma convicção, meus irmãos, que é necessário muita sabedoria da parte de Deus. A parte boa é que o Senhor Jesus nos garantiu que toda vez que nós estivéssemos numa situação como essa, nós não deveríamos nos preocupar, porque o Espírito Santo nos instruiria naquilo que nós deveríamos falar. E é justamente isso que nós vemos acontecendo o tempo inteiro. Nós vemos essa sabedoria estando sobre Estevão, quando precisou se defender, e de forma magnífica ele busca em todo o Antigo Testamento uma base sólida para a sua fé e a confirma. Mas com Paulo nós vemos isso com muito mais frequência. Paulo sempre está precisando defender a sua fé, e a partir de agora nós vamos ver alguns eventos como esse. E o Senhor já mostrou como é fantástico a forma como o Senhor atua, dando sabedoria no discurso que Paulo fez perante toda a multidão ali em Jerusalém. Mas agora Paulo está diante de um sinédrio, e novamente nós vamos ver como o Senhor conduz, dando sabedoria para enfrentar os conflitos que a fé às vezes vai nos colocar. O texto, meus irmãos, é uma continuação direta do que aconteceu com Paulo em Jerusalém. Paulo encerrou a sua terceira viagem e decidiu ir para Jerusalém. De cidade em cidade ele ia sendo avisado de que o que o esperavam lá era tristeza, sofrimentos, angústias, perseguição,
prisão. Paulo sabia disso e em cada momento algumas igrejas foram alertando Paulo e tentando convencê-lo do contrário, até os amigos dele ficaram preocupados com isso, mas Paulo disse que estava disposto a sofrer, mas também até a morrer se fosse necessário. Paulo chega em Jerusalém, se encontra com os irmãos Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém. Paulo conta tudo o que aconteceu na última viagem, eles ficam felizes, mas orientam Paulo do fato de que existe realmente um grupo que estava soltando um boato de que Paulo estava pregando contra a lei, contra o templo. Eles têm uma ideia, a ideia é fazer com que Paulo se junte a outros 3 irmãos, e aí, então eles ofereçam um sacrifício, eles fazem isso, mas pegam Paulo no meio do caminho. No último dia, quando Paulo haveria de entregar o sacrifício, arrastam Paulo preso. Paulo, pela graça do Senhor, é livrado de um linchamento com morte, como haveria de acontecer, como aconteceu inclusive com Estevão, pela mão de Cláudio Lísias, que era um comandante do exército de Jerusalém. Ele o leva para a prisão. Paulo antes faz um discurso, a confusão foi ainda maior, ele o leva para a prisão. A ideia dele é tentar descobrir o que é que estava acontecendo, que Paulo estava sendo acusado de alguma coisa, mas ele não sabia o que era. Perguntou para a multidão, foi uma confusão maior ainda. Paulo fez um discurso, a confusão foi ainda maior. Ele pensou então em interrogar Paulo por meio de espancamento. Ele iria, na verdade, fazer uma sessão de tortura para fazer um interrogatório, que era muito comum naquela época. Paulo então o lembra de que ele é um cidadão romano. O comandante, junto com todos, ficam assustados, porque enquanto o comandante era um cidadão romano porque tinha comprado, subornado alguém para se tornar romano, Paulo era cidadão romano de nascença, ele não podia nem sequer ser amarrado, porque isso já era quebrar a lei romana. Eles tinham agora um risco muito grande de serem acusados por Paulo e de repente perderem as funções, serem rebaixados, até demitidos. E por conta disso, ele relaxa um pouco a prisão de Paulo, mas ele ainda precisa dar um relatório, ele ainda precisa organizar, porque houve um tumulto na cidade, e nenhum tumulto em uma cidade sob o poder romano podia permanecer. Existia sempre essa preocupação, porque um tumulto podia gerar uma revolta na cidade, e Roma geralmente intervinha com o exército e matava todo mundo. Então ele está tentando evitar uma tragédia maior, mas ele precisa saber o que está acontecendo. Primeiro perguntou para Paulo, aliás, perguntou para a multidão, não deu certo. Foi perguntar, tentou ouvir o discurso, não entendeu. Ia perguntar para Paulo, entre aspas, né, que ele ia bater em Paulo, não deu certo. Ele não podia então torturar Paulo para descobrir qual era o motivo da prisão. Ele tomou uma atitude, versículo número 30. Qual é a ideia dele? Convocar o Sinédrio e fazer com que o Sinédrio monte um tribunal e julgue na presença dele, e aí ele saiba exatamente sobre o que Paulo está sendo acusado. Como comandante da guarda romana em Jerusalém, ele tinha autoridade para convocar o Sinédrio, e é justamente isso que acontece. Ele manda uma ordem para o sumo sacerdote para que o Sinédrio seja convocado, e então o sumo sacerdote convoca os 71 membros do Sinédrio para que estivessem presentes. Esse Sinédrio vai ser convocado novamente mais à frente, quando diante de Félix eles vão fazer de novo, agora já só liderança, diante de Félix vão fazer uma acusação contra Paulo. Aqui em específico a ideia é de que o Sinédrio julgue a situação. O plano é bom. Quem sabe assim ele descobriria do que Paulo está sendo acusado, e aí resolveria o problema, e eles mesmos iriam tomar providências com relação à sua lei, e ele teria um relatório pronto para poder justificar o que estava acontecendo, e aí então se explicar. Mas nós vamos ver que isso não funcionou muito bem, porque ao invés de se resolver o problema, isso gerou uma confusão ainda maior, e isso vai se desdobrar ainda por algum tempo. Em especial, dos versículos de 1 a 10 do capítulo 23, nós vamos ter esse evento com o Sinédrio, Paulo de novo diante de um conflito com a liderança de Israel. E nesse conflito aqui, meus irmãos, o que nos impressiona é justamente a sabedoria de Deus sobre Paulo. E alguns aspectos são importantes a gente destacar, enquanto nós observamos como Deus dá sabedoria aos seus servos em meio aos conflitos. O primeiro aspecto que a gente precisa pensar aqui, quando o texto nos mostra, meus irmãos, é que é importante, por parte no meio desses conflitos, para que nós tenhamos a sabedoria de Deus, estarmos, meus irmãos, servindo a Deus com uma consciência limpa, tendo a certeza de que nós estamos alinhados com a vontade do Senhor.
versículos de 1 e 2. O texto nos diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. É interessante ver, meus irmãos, que Paulo estabelece um padrão bem interessante aqui no que diz respeito ao seu início de discurso. Ele usou o início de discurso diferente aqui atrás, quando ele ia falar para a multidão. No momento em que ele vai falar para a multidão, ele os chama de pais, de irmãos. Aqui ele fala um pouquinho diferente. Aqui ele vai usar a expressão varões irmãos. Diante do sinédrio, ele deveria ser um pouco mais formal, mas por algum motivo Paulo não pretende ser tão formal assim. Mas o grande ponto aqui é como ele estabelece o primeiro aspecto relacionado à maneira como ele tem se portado. Ele usa a expressão tenho andado diante de Deus com consciência boa. O aspecto da consciência no pensamento de Paulo é muito importante. Paulo vai citar novamente a ideia de consciência no capítulo 24, versículo 16, quando novamente ele estivesse defendendo, ele diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Note que Paulo estabelece então que existe a consciência e que existe algo na consciência que precisa ser pura ou boa, como ele usa aqui. O que Paulo tem, na verdade, meus irmãos, é uma consciência limpa com relação à forma como ele tem se portado. Consciência, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo vai explicar o que é, quando ele diz que consciência é um juiz interno que nós temos que nos guia, nos orienta no que é certo e o que é errado. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo número 2 dos Romanos, versículo de número 15, ele nos diz assim: estes mostram a norma da lei, está falando de não crentes, de gentios, estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Note que ele diz que, de alguma forma, Deus grava nos corações a sua lei, e isso ele vai chamar de consciência, e essa consciência funciona como juiz, acusando ou defendendo. É importante entender que a consciência ela pode passar por um processo de deteriorização, de forma que eu não posso confiar plenamente na consciência como orientadora. Por quê? Porque eu posso ter uma má consciência. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 10, vai justamente falar sobre essa má consciência no versículo de número 22. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Veja então que o autor aos Hebreus entende que é possível ter uma má consciência e que ela precisa ser lavada pelo sangue de Cristo para que nós possamos nos aproximar do Senhor. E o mais assustador é que essa má consciência pode gerar uma cauterização de consciência. Quando Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4, ele vai colocar um tipo de consciência muito específico no versículo número 2. Versículo número 1 ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Paulo vai dizer então que a falsa doutrina, no caso doutrinas de demônios, elas podem cauterizar a consciência. Que é quando a pessoa acha que está fazendo uma coisa certa, quando na verdade está fazendo uma coisa errada. E ela é insensível à própria consciência, porque ela treina a consciência dela a distorcer os parâmetros de certo e errado, e ela faz o que é certo pensando que é errado, mas a mente dela não consegue discernir isso de forma adequada. Note que Paulo então estabelece aqui um parâmetro. Ele diz: existe uma consciência cauterizada que não sente mais a diferença entre o certo e o errado, existe uma consciência má que pratica o que é errado, mas existe uma consciência boa e pura, que é uma consciência que tem convicção de que está dentro da vontade de Deus. A grande questão que Paulo levanta aqui é: eu estou servindo ao Senhor com a consciência limpa. Paulo tem certeza, meus irmãos, de que está alinhado com a vontade de Deus. E esse caminhar alinhado à vontade de Deus dá segurança para Paulo enfrentar aqui o conflito dentro da sabedoria do Senhor.
ele consegue lidar com esse conflito com muita tranquilidade, porque ele entende que está andando na sabedoria de Deus. É bem verdade que os homens não vão tolerar isso fácil. Paulo mal começou a falar no versículo número 1, e ele tinha a oportunidade de falar. Versículo número 2 diz que o sumo sacerdote interviu. O sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem a boca. É interessante, meus irmãos, porque isso não é a primeira vez que acontece. Lá no capítulo 18 de João, nos versículos 22 e 23, quando Jesus está perante o Sinédrio, quando Jesus vai erguer a voz, também o sumo sacerdote manda bater na boca de Jesus. Jesus também protesta da mesma maneira, não da forma como Paulo protesta aqui, mas notem que desde o início, Lucas está fazendo um paralelo entre os sofrimentos de Paulo e os sofrimentos de Cristo, para mostrar que aquela visão que Paulo teve no caminho para Damasco estava se cumprindo, quando Cristo tinha dito que ele iria aprender sobre os seus sofrimentos, iria viver os sofrimentos de Cristo. De alguma forma o texto faz então esse paralelo aqui e nos mostra que o sumo sacerdote iria ser esse agente de sofrimento. Esse sumo sacerdote, meus irmãos, foi escolhido no ano de 47, e ele será sumo sacerdote até o ano de 59. Era conhecido, Ananias ficou conhecido pela sua opulência, pela sua riqueza, ele enriqueceu, ele era favorável aos romanos, e por isso ele enriqueceu muito, pela sua agressividade, pela sua arrogância. Isso já pode ser visto aqui, como ele era agressivo e arrogante. Nesse momento, queridos, o conflito se intensifica. Paulo acabou de apanhar com um soco na boca, provavelmente. Ele teve a sua boca ferida, porque ele simplesmente disse que estava com a consciência limpa. Para que haja uma sabedoria da parte de Deus, quando nós enfrentamos o conflito, nós não podemos estar divididos, nós precisamos estar conscientes, com a consciência pura, limpa, de que estamos trilhando o caminho do Senhor, alinhados com a sua vontade. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a partir do versículo número 3, nós vamos ver que então existe nessa sabedoria de Deus, a sabedoria também em confrontar. E na hora de confrontar, de nós sabermos lidar com as situações de forma adequada. Primeiro, Paulo não é covarde a ponto de não revidar, mas também Paulo também não é louco a ponto de desobedecer o Senhor no momento que está revidando. No versículo número 3, Paulo revida a agressão, porque ele tinha o seu direito resguardado pela própria lei de poder fazer o seu discurso de defesa. E nesse momento ele está sendo agredido, coisa que a lei dizia que não podia ser feita. Ele não podia ser agredido durante a sua defesa, mas era uma forma deles intimidarem. E aí, com isso, eles já chegavam batendo, que era para a pessoa se intimidar. Fizeram isso com Jesus, vão fazer isso com muita gente no processo. O que acontece é que Paulo vai revidar, e a forma como Paulo revida é bem dura, versículo número 3, mostrando toda a sua coragem. Então ele lhe disse, Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Eu acho fantástico aqui duas questões. Primeiro, Paulo não tem e não quer revidar ele mesmo. Não é ele contra esse sumo sacerdote. Ele diz, é Deus quem vai te ferir. É Deus que vai te ferir. Em segundo lugar, Paulo chama de parede branqueada. Primeiro, parede branqueada, o que ele quer dizer? É uma expressão, meus irmãos, que ao que tudo indica tem muita conexão com o que próprio Jesus Cristo chamou lá atrás, em Mateus capítulo número 23, chamou os próprios fariseus. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Na verdade, era a imagem de uma parede bem cuidada por fora, mas branca, pintada de branco, justamente para que pudesse ser identificado o lugar onde tinha podridão que alguém não deveria tocar para não se tornar imundo. Em outras palavras, isso aqui é uma acusação de hipocrisia, que parece uma coisa por fora, mas que é outra por dentro. Ao fazer a referência em parede branqueada, Paulo está o comparando com o sepulcro e, consequentemente, está dizendo que ele é um hipócrita. E por que ele é hipócrita? Porque ele se assenta no lugar para julgar, mas ao mesmo tempo ele lida com injustiça. Ele pratica injustiça quando deveria estar praticando a justiça. Mas o segundo ponto aqui que Paulo levantou é Paulo dizendo que Deus haveria de feri-lo. Versículo número 3. Deus há de ferir-te. Isso aqui, meus irmãos, foi muito mais do que uma maldição que Paulo lançou. Isso aqui funcionou até como uma profecia. Mas é importante encontrar um paralelo entre o que o próprio apóstolo Paulo ensina. Paulo diz que nós não deveríamos vingar a nós mesmos, mas nós deveríamos dar lugar à ira do Senhor.
nós entregamos as nossas feridas, nós entregamos aqueles que nos ferem ao Senhor, e é o Senhor que dá o pagamento se o Senhor desejar. E o apóstolo Paulo diz aqui, Deus fira você, não eu, mas que Deus fira você. Interessante isso, porque Judas vai colocar o mesmo princípio de não se levantar, a ponto que ele vai usar o exemplo de um anjo que não se levanta contra Satanás, mas que diz que Deus te repreenda. É Deus sendo colocado como vingador e não eu me colocando como vingador. Paulo é alvo de uma injustiça e Paulo não vai ser covardado tão fácil. Paulo diz, mas que Deus tome providências com relação a você. E sabe o que é interessante, meus irmãos, é que Deus realmente tomou providências com relação a Ananias. Ananias ficou no cargo de sumo sacerdote por um bom tempo, lembra, de 47 até 59. Mas em 59 ele foi deposto pelo imperador Agripa. E logo em seguida, no ano de 66, houve uma revolta em Jerusalém. Um grupo de judeus se levantou contra Roma. Essa revolta foi bem pesada. E nessa época, Ananias, que já não era mais sumo sacerdote, ele sabia que ele iria ser atacado justamente porque ele era aliado dos romanos e tinha enriquecido muito durante esse período que ele foi sumo sacerdote às custas do povo. E eles o procuraram, ele fugiu e se escondeu no aqueduto, mas foi encontrado e foi assassinado, ele foi ferido por esses revoltosos lá em Jerusalém. E então aconteceu, de alguma forma, exatamente o que o apóstolo Paulo tinha previsto. Paulo disse que Deus te fira, que Deus há de ferir-te, pare de branqueada. E Deus o feriu, Deus o matou por meio desses homens, ele não teve uma morte tranquila, ele foi assassinado. Então Paulo levantou-se de forma bem dura. E Paulo explica por que está reagindo assim. Paulo do nada foi agredido e Paulo diz que Deus te puna do mesmo jeito, que Deus te agrida do mesmo jeito e te fira do mesmo jeito. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-nos. Ele está dizendo que esse homem que deveria agir com justiça está agindo com injustiça. Isso aqui é importantíssimo, meus irmãos, porque o Antigo Testamento está recheado do fato de que juízes que se colocam como injustos, é Deus que os julga. E é isso que nós deveríamos aprender muito bem. Que ao invés de termos nós o desejo de mudanças, que nós colocássemos na mão do Senhor para o Senhor tomar as providências. Deus é o juiz puro e verdadeiro, e Deus vai tomar providências. Então Paulo diz, você deveria estar praticando justiça, mas você pratica injustiça quando me agride, que Deus te recompense como juiz puro e perfeito que ele é. E é justamente isso que Deus vai fazer, Deus vai punir essa parede branqueada. No versículo número 4, então, quem está presente faz um alerta para Paulo. Alguém que estava do lado dele disse, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, isso aqui é uma coisa que foi dito até o próprio Jesus. Capítulo 18, versículo 22 de João, alguém alerta a Jesus também, ele é o sumo sacerdote. E é interessante aqui ver como Paulo recua. Porque Paulo, ele tem a sabedoria de Deus justamente para ter essa coragem, mas junto com a coragem, a habilidade de lidar com a situação. Paulo é agressivo quando é necessário, versículo de número 3, mas ele sabe fazer as coisas de maneira a não desagradar ao Senhor. Então, nesse sentido, a coragem de confrontar está sempre submissa à vontade de Deus. O texto diz que alguém alertou para ele, dizendo, você tem coragem de dizer um negócio desse para o sumo sacerdote? O homem em si não prestava. O Ananias era horrível. Ananias era um homem injusto, cruel, um homem opulento, ganancioso, agressivo e assim por diante. Mas ele estava numa função. E estar numa função de um sacerdote fazia muita diferença. Por isso, olha como é que Paulo reage no versículo 5. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Como assim Paulo não sabia? Será que Paulo não o conhecia? Ele já era sacerdote desde da outra vez que Paulo veio para Jerusalém. No final da segunda viagem, Paulo veio e ele já era sumo sacerdote. Então, possivelmente, Paulo já tinha tido contato com ele. Então, não é possível que Paulo não o conhecesse. Mas aqui parece ser o caso de Paulo não ter o reconhecido. Nós precisamos lembrar que Paulo, aqui tudo indica, tinha uma visão muito ruim. Tinha um problema sério de visão. Então, o que tudo indica, Paulo está dizendo que não o reconheceu naquele momento e por isso agiu contra ele. Paulo está dizendo, eu não sabia que era o sumo sacerdote. E qual a diferença faria se Paulo soubesse ou não quem era o sacerdote? É porque, meus irmãos, mesmo sendo um homem mau, Paulo
é instruído pelas Escrituras a respeitar as autoridades. É tanto que no versículo de número 5, finalzinho do versículo 5, ele vai citar um texto de Êxodo capítulo 22, versículo 28, quando diz: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Isso aqui foi uma ordem de Moisés para preservar as instituições. Ele está dizendo, mesmo que esse homem seja mau, você não deveria xingá-lo, não deveria se levantar contra ele. Coloca na mão de Deus, que foi o que Paulo fez, mas não deveria se levantar contra ele. Paulo diz, eu não deveria. Mas olha que interessante, mesmo nesse momento Paulo diz, eu conheço as Escrituras e eu me submeto a ela. Veja, um homem mau fazendo uma injustiça para Paulo, e Paulo colocou na mão de Deus e Deus vai resolver mesmo. Mas por outro lado Paulo diz, não me cabe insurgir contra você, porque Deus disse que eu não deveria fazer isso. Submissão às autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. Paulo diz, eu não vou me insurgir contra você. É difícil essa parte, meus irmãos, porque diante de um governo mau, diante de homens maus que a gente enxerga hoje, dá vontade de xingar mesmo. Mas Paulo diz, eu não deveria levantar minha voz. Então, de alguma forma, ele se desculpa pelo que fez e mostra que conhece as Escrituras, porque ele cita o texto de Êxodo 22, mas logo em seguida ele mostra que ele é submisso à Escritura, dizendo, eu não deveria ter feito isso, porque no final das contas esse homem é a autoridade do Senhor, mesmo não o considerando um homem de Deus, ele ainda tem um cargo, ele ainda tem uma função que o Senhor deu. Vejam, queridos, que a sabedoria de Deus vem nos ensinando a como lidar com a nossa coragem, como ter coragem dentro das situações. Coragem para confrontar, mas também coragem para recuar. Isso é necessário dentro dessa sabedoria para que a gente saiba lidar com os conflitos. Há guerras que precisam ser enfrentadas, mas há guerras que precisam ser recuadas. Paulo então nos mostra, meus irmãos, que a sabedoria de Deus vem na forma correta como nós lidamos com essa coragem. Em último lugar, a sabedoria de Deus também se manifesta nos conflitos, meus irmãos, quando nós conseguimos identificar a estratégia correta para lidar. E é aí onde está como o Senhor se manifesta de forma muito grandiosa. O texto já nos mostrou que Paulo, meus irmãos, se mostrou primeiramente com a consciência limpa. Ele diz, eu tenho certeza que eu estou alinhado com a vontade de Deus. Isso faz com que você não lute contra Deus, mas lute ao lado do Senhor. Paulo é corajoso, tanto a ponto de poder enfrentar, como a ponto de também recuar na hora certa. Essa sabedoria de Deus na forma como se lida com os conflitos. Mas em último lugar, nesse momento que Paulo vai confrontar diretamente a todos os presentes, uma estratégia da parte de Deus foi muito boa. Porque no versículo número 6 diz que Paulo, sabendo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, Paulo toma então uma atitude. Paulo foi estratégico nessa hora. Basicamente, o sinédrio estava dividido em dois grupos, um grupo de fariseus e de saduceus. Ele vai explicar o porquê essa diferença. Mas o que é que Paulo fez? Paulo diz, irmãos, versículo número 6, no tocante a, irmãos, eu sou fariseu. Primeira coisa que Paulo faz, eu sou fariseu. Nesse momento, o que é que Paulo fez? Ele viu que tinha dois grupos e ele se identificou imediatamente como integrante de um. Nesse momento ele está dizendo, fariseus, eu sou do grupo de vocês. Mas é possível continuar como fariseu? Afinal de contas, a gente conecta farisaísmo com hipocrisia de forma imediata. E não era, meus irmãos. Na verdade, um fariseu não era um hipócrita. Eles agiam como hipócritas, mas não significa que todo fariseu fosse hipócrita. O fariseu, meus irmãos, era um homem zeloso pela lei, um homem cuidadoso, piedoso, mas a maioria deles era exagerada e por isso agiam com hipocrisia. Mas existia uma boa intenção por trás. Mas principalmente as crenças de um fariseu eram importantes. Aquilo que ele cria era muito importante. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu não preciso abrir mão das crenças farisaicas para me tornar um cristão. Porque os cristãos e os fariseus creem basicamente nas mesmas coisas. E o que era que eles criam igual? Paulo diz assim, irmãos varões, eu sou fariseu, filho de fariseus. Veja só, ele está dizendo, minha família tem uma herança farisaica. E no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. E aqui Paulo puxa a questão, porque Paulo diz, é uma doutrina básica que eu estou defendendo e eu estou sendo julgado por isso. Porque Paulo fez o discurso lá atrás, então todo mundo já conhecia o discurso de Paulo. Paulo diz que encontrou com Cristo ressurreto no caminho para Damasco, que Cristo falou com ele, o explicou e o orientou para que ele fosse pregar aos gentios. Nesse sentido, o que é que eles já sabiam? Que Paulo estava obedecendo a um encontro com alguém que tinha ressuscitado. Paulo então pega essa ideia e diz assim, eu estou sendo julgado porque eu disse
que eu vi alguém ressuscitado, porque eu creio na ressurreição, porque eu sou um fariseu e fariseus creem em ressurreição. Fariseus criam em ressurreição, fariseus criam em anjos, fariseus criam na alma, eles criam nesse aspecto sobrenatural. E aí, meus irmãos, quando ele diz isso, ele está dizendo: eu estou sendo julgado por causa das minhas crenças, que são as mesmas crenças que vocês têm. Vocês são tão fariseus quanto eu. É interessante isso, porque as crenças farisaicas, então, não eram diferentes, em certa medida, das crenças dos cristãos. Criam em alma, criam em anjos, criam em intervenção divina, criam na ressurreição. E o texto vai dizer que os saduceus não criam em nada disso, versículo de número 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, não haver anjo, nem haver espírito. Os fariseus, meus irmãos, eram estudiosos da lei, mas os estudiosos secos, e então eles eram antissobrenaturalistas. Então eles basicamente eram materialistas, só criam na matéria. Não criam que havia algo espiritual. Então eles negavam a existência de ressurreição, eles negavam a existência de alma, porque eles não criam em milagres. Simplesmente eles não criam milagres. Os fariseus não. Paulo diz: eu sou fariseu, eu estou dizendo que aconteceu um milagre comigo, eu estou dizendo que eu encontrei alguém ressuscitado, e eles estão me acusando, estão querendo me matar porque eu sou um fariseu. Nesse momento o texto nos diz que, dito essas palavras, versículo 7, houve uma dissensão entre fariseus e saduceus. E agora, meus irmãos, a confusão não é com Paulo. Paulo está lá no lugar dele, mas a briga é entre fariseus e saduceus, porque o sinédrio está dividido. Que estratégia fantástica. Ao invés de Paulo contra todos, Paulo colocou todos contra todos. Agora são dois grupos disputando e a coisa foi feia, porque no versículo número 9 diz que houve grande vozeria, e levantaram-se os escribas e os fariseus, eles contendiam, e no final das contas o versículo 9 diz que os fariseus estavam dizendo: não estou vendo nada contra esse homem, talvez esse homem tenha visto um espírito, talvez tenha visto um anjo. Eles estão dizendo: pode ser que ele esteja equivocado em dizer que viu Jesus, mas qual o problema dele ter visto um espírito? Pode ser que ele tenha visto um espírito, a gente pode negar. Pode ser que ele tenha visto um anjo, a gente não pode negar. Ele teve uma visão. O que foi essa visão? Ele acha que é Jesus, mas pode estar enganado. Mas ele viu. E o que eles estão tentando julgar é que Paulo, dizendo que Paulo está mentindo, porque Paulo não poderia ter visto. Eles dizem: os fariseus, nós cremos nisso. Então eles dizem: nós não podemos então condenar um homem porque ele diz que crê como nós cremos. Os fariseus então tomam partido de Paulo, estão prontos a defender Paulo agora, dentro dessa estratégia maravilhosa. Mas a confusão foi grande demais, meus irmãos. E se a intenção de Cláudio Lísias era resolver o problema e descobrir qual era o problema, foi ainda pior. Porque o texto nos diz que a celeuma, no versículo número 10, diz que a celeuma foi tão grande que o comandante começou a ficar com medo de que eles iam rasgar Paulo no meio. E o comandante, temendo que Paulo fosse espedaçado por eles, ele estava com medo: vão rasgar Paulo no meio. E ele é responsável pela segurança de Paulo. Lembra, Paulo é um cidadão romano. O comandante já fez um bocado de besteira, já amarrou Paulo publicamente, isso já é uma acusação muito grande contra ele está com medo. Vejam que no versículo 30 do capítulo 22, o comandante já mandou Paulo solto. Paulo não veio amarrado, Paulo já veio solto, de livre e espontânea vontade, entre aspas. O comandante está dando guarda, proteção, e aqui ele precisa proteger, então ele mandou que a guarda novamente tomasse Paulo, retirasse dali e levasse para a fortaleza Antônia, para que Paulo não fosse atingido no meio daquela confusão, e o rolo continuou lá. Deus estava providenciando de novo o livramento para Paulo por meio de Cláudio Lísias. Paulo está sendo recolhido para a fortaleza, não como um prisioneiro, porque ele não está amarrado, ele não está sendo torturado, ele está sendo guardado, escondido lá, está sendo protegido lá para que ele não fosse ferido. Mas a estratégia funcionou muito bem. Acabou a reunião, uma briga enorme, todo mundo disputando, um grupo grande já dizendo que não tinha problema com Paulo, que Paulo estava sendo acusado por causa da sua fé, que era a mesma fé que um fariseu possuía, já estava acusando os saduceus de estarem querendo condenar um fariseu. Paulo logo que disse que era fariseu e de pais fariseus, então tem uma história toda por trás. Paulo então teve uma excelente estratégia. Que sabedoria, meus irmãos, de saber lidar com as circunstâncias, com o contexto e saber tomar uma decisão adequada. Isso é sabedoria da parte de Deus na hora dos conflitos. Ter uma estratégia não parte de nós, ter uma boa estratégia parte de Deus. Foi Deus que deu sabedoria para Paulo aqui, para que Paulo pudesse lidar com os conflitos. Eu e você, nós podemos ter conflitos pessoais, podemos ter conflitos principalmente por causa da fé. Nesse sentido, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Então nós temos que ter pelo menos esses três aspectos aqui relacionados para nós. Em primeiro lugar, ter convicção de estar com a consciência limpa, alinhados à vontade de Deus. Não importa quais sejam as discussões que você enfrente.
seja um conflito dentro da família, com um parente, com a esposa, com o esposo, com o filho, com alguém conhecido, seja um conflito por causa da fé, lembremos sempre que nossa consciência tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Eu estou dentro da vontade de Deus ou aqui eu estou usurpando os meus direitos, eu só quero minhas coisas, eu estou pensando somente em mim mesmo. A Escritura nos orienta, meus irmãos, que nós temos que fazer a vontade do Senhor. E se é para entrar num conflito por causa da vontade do Senhor, pelo menos que entremos com consciência limpa, de que nós não provocamos, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor nesse processo. Entrar com a consciência suja, que fez alguma coisa por merecer, não nos traz, meus irmãos, nenhum conforto, nem nenhum auxílio do Espírito Santo. Pelo contrário. Por isso, certifique-se em primeiro lugar, em qualquer que seja o conflito. Eu estou fazendo a vontade de Deus aqui? Eu estou com a consciência limpa diante de Deus? Porque se o conflito que você está envolvido, seja com a familiar, o parente, alguma coisa desse tipo, ou com alguém que está atacando a sua fé, certifique-se de que sua consciência está limpa, porque do contrário, você não abraçará a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor está em você certificar-se que está alinhado com a vontade dele. Então se certifique em primeiro lugar que você está alinhado com a vontade do Senhor. Segundo lugar, tenha coragem. Em primeiro lugar, coragem para expor seus pensamentos e suas ideias. Não fique acovardado. Alguém covarde, meus irmãos, nega a fé. Alguém covarde volta atrás. Nós precisamos de coragem a ponto de expor os pensamentos e expor as ideias. Às vezes nós nos acovardamos e nos esquecemos de que o Senhor nos chamou para darmos resposta às pessoas. Então, tenha coragem, mas também tenha sabedoria para saber a hora de ter coragem e a hora de recuar também. Existe uma necessidade muito grande de coragem para dizer que errou. Em meio a um conflito, meus irmãos, nós temos que saber equilibrar isso aqui e precisamos da sabedoria do Senhor. Você precisa saber se você deve argumentar com seu esposo ou você deve recuar que você fez uma coisa errada, você disse uma coisa errada. Você tem que saber se você tem que argumentar com seu esposo ou recuar dizendo, nisso aqui eu estou errado. Nesse ponto, meus irmãos, a sabedoria de Deus é importantíssima para que nós saibamos como lidar com os conflitos buscando resolvê-los. Em terceiro e último lugar, nós precisamos de sabedoria de Deus para usar a estratégia certa. Porque às vezes uma estratégia errada pode gerar uma confusão muito maior e aumentar o conflito e não resolvê-lo. Por exemplo, uma palavra dura suscita ira, mas a palavra branda ela vai acalmar. Então, de repente, a estratégia correta é a melhor maneira de se pensar. Paulo teve a estratégia correta porque Deus instruiu. Precisamos de sabedoria de Deus para saber como é que eu vou abordar esse problema, como é que eu vou abordar essa questão. Eu não posso abordar de forma tão agressiva a ponto de machucar essa pessoa, mas eu também não posso abordar de forma tão suave a ponto dessa pessoa achar que não tem problema nenhum. Então, dentro dos conflitos, nós precisamos da sabedoria de Deus para a estratégia correta e Deus vai nos dar a orientação para tudo isso. Não temos como fugir de conflitos, meus irmãos. Os conflitos vão surgir na nossa vida o tempo inteiro, mas nós precisamos da sabedoria de Deus para lidar com ele. Que Deus nos ajude a enfrentarmos os conflitos do dia a dia e da fé com boa consciência, com coragem, mas também com boa estratégia. Que Deus nos dê graça. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado da Tua palavra, por nos dar a instrução, meu Deus. Agora, meu Deus, nós te pedimos, dá-nos sabedoria, para que quando estivermos envolvidos em um conflito, seja ele familiar, seja ele com vizinhos, parentes, próximos, seja ele, Senhor, com autoridades, que tenhamos sabedoria, Senhor, em reconhecer em primeiro lugar se estamos alinhados com a Tua vontade, se nossa consciência está limpa diante do Senhor e nós não estamos devendo. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos coragem tanto para avançar como para recuar. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos a estratégia correta. Enche a nossa boca com a Sua palavra, nos dando sabedoria no que vamos dizer. Nós te rogamos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. É muito bom estar meditando na palavra do Senhor. Que coisa boa é podermos abrir a palavra e buscarmos a sabedoria do Senhor para cada um de nós. Eu fico feliz de ter os irmãos aqui conosco. Não se esqueça, se você está passando por aqui e se deparou com esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aciona as notificações ali, aquele sininho, e aí você vai receber sempre que nós formos lançar um vídeo. Nós temos vídeo toda quinta-feira no nosso estudo, e no domingo de manhã e no domingo à noite nós temos culto também transmitido. Então, se você perder, você consegue ainda escutar, ver depois as mensagens. Manda para alguém, compartilha esse material com alguém. Se você entende que alguém gostaria de repente estudar a palavra, está interessado em estudar a palavra,
compartilhe. Se você tem interesse em estudar livros inteiros da Bíblia, você vai procurar aqui no nosso canal, na playlist, e você vai encontrar livros inteiros com pregações em cada um dos capítulos, texto a texto. Você vai poder estudar em casa e conhecer um pouco mais das Escrituras e ser edificado pela palavra do Senhor. O canal está aqui à disposição. Por isso, curte os nossos vídeos. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele começa de repente a apresentar para outras pessoas. Quem sabe esse vídeo vai chegar em alguém que está precisando de instrução da palavra do Senhor e o YouTube mesmo é que vai entregar. Então nosso papel é curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Se você é aqui de Recife, não se esqueça, nós temos culto presencial na terça-feira à noite, culto de oração. Domingo pela manhã às 9h30 nós temos culto seguido de escola dominical e às 6 horas da noite nós temos culto também. Tá bom? Você é nosso convidado, será uma alegria recebê-lo por lá. Chegando lá, diga para os meninos, olha, vim no YouTube, estou por aqui. E você será muito bem acolhido por todos nós. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.